Olá, eu sou o capitão de corveta Soares, atualmente sirvo no Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha, em conjunto do capitão de fragata Matias, militar também lotado no Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha. Sob a supervisão do professor Ramires, estamos apresentando o seguinte artigo para o CIS de 2021, cujo título são Métodos de Otimização baseado em algoritmos genéticos para análise de antena microstrip, no intuito de se contrapor a ataques eletrônicos. Basicamente, esse é o seguinte sumário a ser discorrido ao longo da nossa apresentação. Em um primeiro momento falaremos das motivações que nos levaram a escrever o presente trabalho e quais são os seus objetivos. Logo após citaremos qual foi o desenvolvimento matemático utilizado, nesse caso utilizamos dois métodos distintos, o método da diferença finita baseado no domínio do tempo, diferença no tempo tridimensional, acompanhado do método de otimização, nesse caso o algoritmo genético. Logo após falaremos um pouco das simulações realizadas, bem como dos resultados alcançados e, por fim, uma breve conclusão. Observa-se que ao longo das últimas décadas houve um incremento da necessidade de comunicação satelital e isso levou ao estudo e desenvolvimento de novos tipos de antena. E um tipo de antena que merece uma atenção especial são antenas microstrip, ou antenas tipo PET, devido à sua facilidade de implementação, custo e peso reduzido, boa largura de banda, dentre outros. Então foi a antena escolhida para desenvolvimento do nosso trabalho. E de posse desse desenvolvimento de novos tipos de antena, diversos serviços puderam se beneficiar de serviços e aplicações, tais como telemetria, comunicações, comando e controle, acesso à internet, dentre outros. Todavia, observa que, devido a esse incremento exponencial da necessidade de comunicação, alguns problemas ocorreram. Um desses está relacionado à atividade de ataque eletrônico aos links de comunicação. Nesse caso, utiliza-se energia eletromagnética tentando interferir um lóbulo secundário da antena. De posse disso, você vai gerar um alvo falso na tela para um sistema de rastreamento, para o operador, ou até mesmo vai reduzir, vai impedir um determinado link de comunicação. Então isso passou a ser, de certa forma, uma preocupação por diversas entidades, não só governamentais, civis e também militares como um todo. Então, basicamente, o objetivo do nosso trabalho é investigar a redução dos lóbulos secundários em antenas tipo microstrip, no intuito de se contrapor ou reduzir a capacidade de interferência intencionais no link de comunicação. No primeiro momento, nós vamos analisar a redução dos lóbulos secundários, mas a gente não vai ficar preso apenas aos lóbulos secundários. Nossa intenção é só analisar outros parâmetros fundamentais de antena, tais como a sua largura de banda e perda de retorno também. Uma das premissas traçadas ao longo do nosso trabalho foi a frequência central de operação. Nesse caso, a gente optou pela frequência de 16 GHz, frequência na faixa da banda KU. Devido a boa parte das comunicações satelitais estarem situadas na banda KU, então a gente optou por essa faixa de frequência devido à maior aplicabilidade, bem como o uso da antena. Outra premissa definida foi o método de análise utilizado. Dois métodos no caso, o algoritmo genético, o método de otimização, com o método numérico, no caso da diferença finita no domínio do tempo tridimensional. O primeiro momento, o método do FDTD, o método das diferenças finitas no domínio do tempo, é um método numérico para a solução de problemas eletromagnéticos, nesse caso, estudo de antenas. Então, basicamente, a escolha do método foi levada em conta devido à sua simplicidade na formulação matemática adotada. De posse disso, a gente pode implementar um código com baixos recursos computacionais. Um computador simples pode implementar esse código. Então, quando a gente utiliza desse método, a gente tem que definir qual será a fonte de estudo de análise. Existem dois tipos de fonte, uma fonte senoidal e uma fonte exponencial. Qual a diferença de uma fonte para outra? A largura de banda de atuação. No caso, a fonte exponencial, que é o objeto de estudo nosso, ela possui uma maior largura de banda, em que os parâmetros estão descritos na tela, em que E0, no caso, é a amplitude máxima do nosso campo, em torno de 22 volts por metro. T0, no caso, é o tempo em que ele atinge o seu máximo, atinge o seu pico, da ordem de 5 nanosegundos. Fc é a frequência da portadora e Fb é a largura de banda mínima requerida para a análise da nossa
da nossa simulação. Então, basicamente, estão os dois gráficos. À esquerda, o gráfico no domínio do tempo, a sua variação. A gente observa que em torno de 5 segundos ele vai atingir o seu máximo. E à direita, o gráfico no domínio da frequência. A gente observa que ele tem uma boa largura de banda da ordem de 2 GHz. O segundo método utilizado foi o método de otimização. O algoritmo genético tem bastante implementação pela literatura. Basicamente, ele se baseia na seleção natural de indivíduos, na teoria de Charles Darwin, né? Em que você tem uma população inicial, determinados indivíduos, e você vai modelando essa população inicial até chegar a um determinado objetivo traçado, né? Até determinados requisitos mínimos. Então, a gente escolheu esse método devido à sua robustez, né? Simplicidade de implementação, é muito simples de utilizar, o algoritmo é bem simples e, sobretudo, né, pela não necessidade de conhecimento do comportamento do problema em si, né? Então, basicamente, a gente se utilizou dele para verificar outros parâmetros fundamentais de antena, tá? Como largura de banda e perda de retorno mínimo aceitável para o nosso problema. Então, basicamente, a gente tem um primeiro cenário, uma antena tipo microstrip normal, está projetada na tela, em que suas características estão descritas, tais como altura, largura, comprimento do PET, constante dielétrica, dentre outros, né? Então, de posse disso, a gente tentou, de certa forma, evoluir. A área reservada para o PET, a gente montou uma matriz quadrada de 17 por 17 elementos, ou seja, 17 elementos ao longo do eixo X e 17 ao longo do eixo Y, né? E que cada pontinho desse numerado com o número 1 é um chamado de cromossomo, né? Ele tem a possibilidade de realizar uma mutação até atingir determinado requisito mínimo, né? Como dito anteriormente, os requisitos do nosso trabalho são tanto a largura de banda quanto a perda de retorno do nosso cital, né? Aqui está apresentado qual foi a função utilizada ao longo do nosso trabalho, né? Em que fit BW é a largura de banda mínima. Nesse caso, nós utilizamos uma largura de banda mínima desejável da ordem de 2 GHz e que fit RL, nesse caso, é a perda de retorno mínimo para o nosso sinal, da ordem de 25 dB. E que alfa nada mais é do que o fator de ponderação, ou seja, a mutação entre um elemento e outro. Então, de posse disso, a gente começou a fazer a análise, né, a evolução do método em busca da melhor solução. Então, basicamente, esse gráfico mostra a evolução das simulações. Essa daqui seria a primeira evolução, passando pela segunda, terceira, até chegar à última evolução, que no caso seria a melhor solução, o melhor método, né? Nesse caso, a gente observa que desde o primeiro a gente tem uma largura de banda da ordem de 2,83 GHz, uma perda de retorno de 34 dB, né? E na última simulação, a nossa largura de banda, né, nesse caso D, ficou da ordem de 5 GHz com uma excelente largura de banda da ordem de 40 dB, né? Os gráficos estão apresentados na tela, né, para que todos possam verificar. No segundo cenário, basicamente aqui está apresentado já o estágio final. A principal diferença é a simetria, né? Existe uma simetria aqui ao longo do eixo Y. Se a gente rebater essa antena nesse caso, então a gente considerou essa simetria ao longo do eixo Y. E esse já é o processo final de otimização, né? A gente observa o que difere da figura esquerda à direita é essa continuidade, né? Nesse caso não existe, né? E isso daqui, basicamente, você vai incrementar a sua largura de banda e a sua perda de retorno, devido a essa não continuidade, o que há nesse caso aqui, devido à fluidez de corrente, dentre outros elementos a mais. Então, basicamente, aqui estão apresentados os resultados, né? A figura mais à esquerda com continuidade, a gente observa que obteve uma largura de banda da ordem de 5 GHz, com uma perda de retorno de 27 dB, né? Já a antena que não tinha continuidade, que existia uma descontinuidade, a sua largura de banda é de 5 GHz com uma perda de retorno de 31 dB, ou seja, um excelente resultado para qualquer tipo de antena, né? Basicamente estão apresentados diagramas de radiação obtidos ao longo do trabalho para 3 frequências distintas, nesse caso à esquerda de 15,25 GHz, ao centro de 16 GHz e mais à direita de 17,25 GHz. A gente observa a ausência de lóbulos secundários, né, na antena.
Essa antena está plotada no plano XY. E a gente observa o que são excelentes resultados. Então, basicamente, as conclusões que a gente chegou ao longo do trabalho, né? A premissa inicial do nosso trabalho era o quê? Investigar, né, a redução dos lobos secundários mediante técnicas de otimização. No caso, o método escolhido foi o método de algoritmo genético, né? De posse disso, uma segunda conclusão é oriunda da primeira, né? Reduzindo esses lobos secundários, a gente pode tornar o nosso link de comunicação, o sistema de detecção, seja lá qual será a aplicabilidade, mais robusta a ataques eletrônicos, né? Sejam intencionais ou não, né? Uma outra conclusão que a gente observou, né? Que a perda de retorno obtida com o método de otimização, ela ultrapassou os 30 dB, né? Se eu não me engano, 31,42 decibéis, né? Com uma excelente largura de banda, da ordem de 5 GHz. E se comparado com a antena PET retangular tradicional, a primeira, né? A gente observa que a perda de retorno, ela houve um incremento da ordem de 14,2% e com um incremento da largura de banda de 85%, ou seja, que são excelentes resultados. Isso era o que eu tinha para passar para os senhores. Caso haja qualquer tipo de dúvida ou necessidade de esclarecimento, estaremos à disposição através dos seguintes e-mails. Foi uma grande satisfação ter apresentado o seguinte artigo e qualquer dúvida, por favor, estaremos à disposição. Muito obrigado pela atenção dedicada e até uma próxima.